Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o período regencial que foi marcado pelas disputas políticas e também pelas várias revoltas no território brasileiro, ok? Bem, o período regencial que ocorreu de 1831 até 1840 foi dividido em duas partes, Regência Trina de 1831 a 1834 e Regência Una de 1835 a 1840 e teve início com a abdicação de Dom Pedro I, que gerou certa dificuldade política, pois com sua saída ficou o dilema: quem governaria o Brasil e faria a transição entre o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vamos recordar que esse problema se deu porque o herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai partiu para Portugal após abdicar o trono em seu favor. É claro que a resposta para essa questão foi encontrada na Constituição vigente, que determinava que, no caso de maioridade ou impedimento do imperador, não havendo parentes em condições de assumir o governo, deveria ser feita a eleição de uma regência formada por 3 membros nomeados pela Assembleia Geral, conforme estava previsto no capítulo 5º dessa Constituição, ok? Dessa forma, a Assembleia Geral nomeou 3 políticos para formar a regência trina provisória. Foram eles: José Joaquim Carneiro Campos, representante da ala dos restauradores, Nicolau de Campos Vergueiro, representante dos liberais moderados, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que representava os setores mais conservadores dos militares, sobretudo no exército. A regência trina provisória permaneceria até que amadurecessem as discussões e as negociações para a eleição dos regentes permanentes. Então, ainda em junho de 1831, os deputados e senadores da Assembleia elegeram a regência trina permanente, composta pelo já integrante da regência provisória, o político e militar Francisco de Lima e Silva do Rio de Janeiro, o deputado moderado José da Costa Carvalho da Bahia e João Braulio Muniz do Maranhão. A regência foi classificada como uma experiência republicana no Brasil imperial pelo fato de os membros do governo serem eleitos e cumprirem mandatos temporários. Outra característica marcante desse período foi as disputas políticas entre as elites, que levou à formação de 3 grupos dominantes: os liberais moderados, formados pela aristocracia agrária e defendiam uma monarquia constitucional e limites ao poder do imperador; os liberais exaltados, que representavam as camadas médias urbanas, militares, comerciantes e proprietários rurais e reivindicavam autonomia política e econômica para as províncias, direito de voto a todos os homens livres e o fim do poder moderador. E por último, os restauradores, que reuniam grandes comerciantes portugueses e burocratas do governo, defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder e, com isso, a restauração da monarquia, ok? No governo permanente foi nomeado como ministro da Justiça o padre Diogo Antônio Feijó. Porém, apesar das mudanças, o país ainda enfrentava graves problemas na governabilidade, sem falar da oposição entre restauradores e exaltados de um lado e os regentes do outro, que tornavam o cenário bem instável. Então, por segurança contra os excessos, Diogo Feijó criou a Guarda Nacional em 1831, uma milícia civil armada encarregada de manter a ordem nacional, arregimentando filhos de aristocratas em sua formação. A Guarda Nacional serviu principalmente às elites agrárias, combatendo levantes de escravos e coibindo crimes contra o patrimônio, e a partir de 1833 a situação se agrava e eclodem vários conflitos pelo país, sendo muitos deles separatistas, iniciando-se pela cabanagem, em seguida a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Sabinada e a Revolta dos Malês na Bahia e a Balaiada no Maranhão, tendo o governo que lidar com todas essas revoltas e coibi-las no território nacional, ok? Outra medida de defesa e punição foi a criação do Código de Processo Criminal, que reforçou algumas medidas estabelecidas no Código Criminal de 1830, definindo os tipos de crime e de punição
punição, assim como a garantia de defesa ao acusado. Nesse código ficou previsto ainda a utilização do júri para crimes mais graves e a inserção do habeas corpus no direito brasileiro. Com a morte de Dom Pedro I em 1834, as disputas políticas se acirraram e a Assembleia passa a abrigar a disputa política entre progressistas defensores do diálogo com os revoltosos e regressistas adeptos da repressão às mesmas revoltas. Então, um novo documento chamado Ato Adicional é assinado em 12 de agosto de 1834 e os liberais conquistam a substituição da regência trina pela regência una. Então, em 1835, dos dois candidatos favoritos para essa eleição, que era Antônio Francisco de Paula e Yolanda Cavalcante representando os conservadores e o padre Diogo Antônio Feijó representando os liberais, Feijó vence e ascende ao poder em 1835 e permanece até 1837, encerrando assim a regência una de Feijó. Feijó teve um governo breve, tendo que deixar o governo quando ainda estava eleito para um mandato de 4 anos, motivado por problemas com separatistas, falta de recursos e isolamento político. A segunda regência una foi conservadora, sendo chefiada por Pedro de Araújo Lima, que aproveitou a queda dos liberais e se elegeu regente uno em 19 de setembro de 1837. Essas disputas entre os liberais e conservadores vão culminar na lei interpretativa do Ato Adicional de 1834, que é respondida com o chamado golpe da maioridade, quando os liberais, insatisfeitos com a hegemonia dos conservadores no governo de Araújo Lima, lançaram a campanha pública pela antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, na época com apenas 14 anos de idade, boicotando assim os planos de poder dos conservadores. Os militares e provavelmente o próprio príncipe aprovaram a ideia, é claro. No meio dessa contenda entre liberais e conservadores, a elite prefere centralizar o poder apoiando a posse de Dom Pedro II, e os liberais criam o Clube da Maioridade e fazem propaganda pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Dessa forma, os deputados e senadores alteraram a lei para permitir que o jovem imperador pudesse assumir o trono antes dos 18 anos de idade, e no dia 23 de julho de 1840 foi declarada a maioridade de Pedro de Alcântara, que convidou os liberais progressistas que haviam lançado a campanha da antecipação da maioridade para compor um novo governo, e assim, em 1840, finda-se o período regencial no Brasil e dá-se início o governo de Dom Pedro II. Que reviravolta, hein? Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre o período regencial. Não deixe de aprofundar o assunto em outros materiais, ok? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês como sempre. Não deixe de acompanhar a próxima aula, se inscreve aí no canal e mais uma vez um grande abraço e até a próxima, tá ok? Tchau!